Vamos comentar agora brevemente, então, com vocês, a respeito do teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, como também é conhecido. A ideia vai ser a seguinte: nós temos três funções. Uma função h, que é menor que uma função g, que é menor que uma função f. Aqui estão os gráficos delas, só para a gente ter uma ideia hipotética. Tá? A função h sempre sendo menor que a função g e sempre sendo menor que a função f, satisfazendo essa condição. Essa ordem delas, da h ser menor que a g e ser menor que a f, é pelo menos num espaço de tempo, tá? Se depois aqui, de algum determinado momento, esses caras aqui acabarem se cruzando, aí não tem problema nenhum, não interfere no nosso resultado do teorema do confronto. O que me interessa é que quando x está perto de um valor a, e aqui eu já coloquei o valor a, então suficientemente perto, se sempre acontecer isso, de a função h ser sempre menor que a função g e ser sempre menor que a função f, isso já é suficiente para a garantia do teorema do confronto. O que ele vai dizer para a gente? Se porventura o limite da função f, quando x tende a for igual ao limite da função h, quando x tende a e elas forem igual a um certo valor L, então obrigatoriamente o limite da função g também vai ser essa função, esse valor L. Veja só, vamos tentar entender e enxergar o que está acontecendo. A função f e a função h sempre estão rodeando essa função g. Então essa função g ela sempre está esmagada entre a função f e a função h. Então o que vai acontecer? Se a função f, quando se aproxima do valor a, vai ter um limite L, e a função h, quando se aproxima do valor a, também vai ter esse limite L, o que vai acontecer? A função f vai acabar esmagando, junto com a função h, essa função g. Então, se a f se aproxima do L, a h se aproxima do L e a g tem que ficar esmagada entre as duas, a g não vai ter para onde fugir. A g obrigatoriamente vai ter que tender a L também. Então, essa é a essência do teorema do sanduíche. Ela fica ensanduichada entre outras duas funções que tendem para esse valor L. Então, toda vez que eu tiver uma função presa entre outras duas e o limite dessas duas forem iguais, obrigatoriamente o limite da função g vai ter que ser igual aos valores encontrados dessas extremantes a ela. Beleza? Então, só para ilustrar um exemplo básico, e depois a gente vai para os exemplos mais aprimorados mesmo, que é o que a gente vai trabalhar. Nós temos aqui uma certa função g, que ela está entre a função 2x e a função x quarta menos x quadrado mais 2. Para todo x, mas entenda esse para todo x como sendo um intervalo adequado, tá? Próximo do 1. Lá para os infinitos e tudo mais, não me interessa o que aconteça. O que interessa é que dentro de um espaço aqui do eixo, a gente tem esse comportamento que respeita essa ordem, que sempre uma fica menor do que a outra e, consequentemente, menor do que uma terceira. Então, temos um determinado intervalo ao redor do 1 em que essa ordem é manifesta sempre, sempre acontece. Tá? O 2x é menor ou igual à função g, que é menor ou igual a x quarta menos x quadrado mais 2. Pede-se, então, para calcular o limite da função g. Veja que nem foi fornecida a lei de formação dessa função g, e a gente, pelo teorema do sanduíche, vai ter condição de calcular o limite dela, mesmo sem saber quem ela é. Então, partindo disso daqui, a gente tem que 2x é menor que a função g e é menor que x quarta menos x quadrado mais 2, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa dos três lados dessas desigualdades, que vai ser o quê? Extrair o limite com x tendendo a 1. Então, extrair o limite com x tendendo a 1 de cada um dos termos dessa desigualdade. Sempre que eu faço a mesma coisa de todos os lados da expressão, essa expressão não se altera. Então, quero calcular, no final das contas, quanto vale o limite da função g com x tendendo a 1, mas eu nem sei quanto que ela vale. No entanto, esses outros dois limites eu consigo calcular, são limites polinomiais. Limite de 2x com x tendendo a 1, não tem indeterminação nem nada, é só colocar o 1 no lugar do x, então 2 vezes 1. Aqui também um limite polinomial, não tem indeterminação, é só colocar o 1 no lugar do x. 1 quarta menos 1 ao quadrado mais 2. Está aqui, 1 quarta menos 1 ao quadrado mais 2.
2 vezes 1 eu sei quanto que dá, é 2. Aqui também fazendo essas contas, dá 2. Então o que aconteceu? O limite da função g com x tendendo a 1 ficou ensanduichado entre 2 e 2. Tem que ser maior ou igual a 2 e tem que ser menor ou igual a 2. Então ela não tem para onde escapar. Se ela fica ensanduichada entre 2 e 2, consequentemente o seu limite vai ter que ser igual a 2. Então essa vai ser a essência do nosso teorema do sanduíche. Tá? A gente vai tentar prender um limite entre dois valores iguais. Se ele ficar preso entre dois valores iguais, a gente pode assumir que esse valor é justamente o limite da função. Então agora eu vou fazer em vídeos separados resoluções com cálculos de limites como esse. Limite de x quadrado vezes seno de x, seno de 1 sobre x com x tendendo a zero. Veja que isso daqui, se eu fosse fazer uma substituição direta com x tendendo a zero, ia ficar com seno de 1 sobre zero. Opa, seno de 1 sobre zero daria, se eu trabalhar com x tendendo a zero, aquela ideia de que 1 dividido por algo próximo de zero vai dar infinito. Então, seno de infinito. Quanto vale seno de infinito? Não faço a menor ideia de quanto isso seja. Se eu não sei quanto vale esse seno de infinito, eu vou ter que buscar outras técnicas de resolução. E é isso que a gente vai ver aí no próximo exemplo, tá? Vou deixar em vídeo separado, só para ficar mais fácil de organizar aí a hora que tu quiser dar pausa no teu estudo e tudo mais. Vamos para o próximo vídeo então, para ver como que fica esse limite.